Então eu vou apresentar, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí, pode digitar no chat, ou pode abrir o microfone. Deixa eu apresentar aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? A partir do momento que eu começar a apresentar, eu vou sair aqui dessa tela, eu vou ficar nessa tela o tempo todo, né, do PowerPoint, e aí eu não vou conseguir ver direito. Aí vocês mandam no chat que o chat faz barulho. Então, deixa eu apresentar aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, e que eu acho que vocês já podem responder, é o que todas essas imagens aqui elas têm em comum, né? Então, desde aqui na esquerda em cima, a gente tem uma usina nuclear, aí a gente tem chapas fotográficas aqui, tem um raio-x, tem uma bomba atômica, tem um aparelho de tomografia, um aparelho de radioterapia, usinas nucleares. Então, todas essas imagens aqui, elas têm algum tipo de aplicação, mesmo, por exemplo, a bomba atômica seja algo muito, muito negativo, mas todos envolvem a radiação ionizante, todos envolvem a energia nuclear. Então, a gente vai falar um pouco sobre radioatividade, né? A gente ouve muito esse termo, não sei o que é radioativo, não sei o que é mas o que é radioatividade? Então vamos falar um pouco das origens, aplicações e dos riscos dela, mas começando de novo, lá no comecinho mesmo, o pessoal que estava nas primeiras aulas sabe que a radioatividade foi descoberta no final do século XIX, mais especificamente em 1895, e a gente vai falar um pouco sobre os átomos, mas até esse momento, os cientistas, a comunidade científica em si, ela tinha uma noção muito errada, né, sobre o que era um átomo, por exemplo. Então, durante muito tempo, eles acreditavam que a menor partícula que existia era o átomo. Hoje a gente sabe que o átomo é composto por prótons, por nêutrons. Eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas e até os prótons e os nêutrons eles são compostos por outro tipo de partícula ainda menor. Então, assim, até hoje, né? Desde aquela época, muita coisa foi descoberta, mas assim, se a gente parar para pensar, são 130 anos atrás, não é muita coisa do ponto de vista da ciência. Por exemplo, a eletricidade, por exemplo, já é algo bem mais antigo. Então, basicamente, o átomo ele a- é algo que a gente precisa entender bastante para entender esse conceito de radioatividade, porque a radioatividade envolve exatamente uma propriedade que existe nele. Então, no ensino médio, principalmente, a gente vê isso aqui. Então, se vocês não viram, vocês ainda vão ver que os cientistas eles tiveram várias ideias, né? Desde o que é um átomo. Na verdade, esse conceito de átomo, de uma partícula pequena, que é uma partícula que está em todo mundo, que compõe tudo no universo, isso vem lá desde os gregos, lá, né? Filosofia, desde dos anos antes de Cristo. Então, esse conceito de átomo ele não é novo, tá? Mas Dalton foi o primeiro cientista assim a falar sobre isso e impor uma teoria. Ele falou que o átomo ele é uma partícula sólida, indivisível, que é esse primeiro aqui, né, de 1803, meio que comparando os átomos a uma bola de bilhar, sabe? Se vocês param, bola de sinuca, era assim, uma esfera densa, pesada, que não podia se dividir. E, obviamente, esse conceito estava errado. Em 1897, Thomson ele, ele
propôs um novo modelo, falando que os átomos eles eram como se fosse um pudim de passas. Eu acho que aqui no Brasil pudim de passas não é muito conhecido, mas na Inglaterra ele era muito conhecido, então esse era um bom exemplo. Mas realmente, se você parar para pensar, é como se fosse mesmo aí um pudim, só que com várias passas assim espalhado por ele. Isso simbolizava que o átomo ele era composto, o átomo em si, né, o pudim em si, ele era uma partícula positiva e tinha várias bolinhas, cargas negativas espalhadas por ele, como se fosse realmente nesse desenho aqui. Então, essa parte aqui da direita rosa, que é o átomo em si, é positiva. E tinham vários elétrons aqui negativos que ficavam espalhados por ele. Esse modelo também estava errado, mas já nos introduziu uma questão bem importante, que é essa questão de polos positivos e negativos dentro de um átomo. O átomo em si, né, ele é estável, ele não tem carga, mas isso não quer dizer que dentro dele não existam cargas positivas ou negativas. Simplesmente a carga positiva é igual à carga negativa. Como alguém chamou aqui. Oi, Luciano, tudo bem? A gente estava aqui já falando um pouco sobre os modelos atômicos, bem no começo da aula, né? Então falamos aqui que Dalton propôs um modelo atômico de que os átomos eram sólidos indivisíveis, esferas. Thomson ele já propôs que, na verdade, esses átomos eles eram esferas, mas eles não eram indivisíveis, eles tinham aqui uma partícula negativa, mas isso estava errado também, até que em 1911, Ernest Rutherford ele propôs um modelo bem aceitável e que basicamente falava que o átomo ele tinha uma região central que ele chamou de núcleo, e essa região central ela tinha partículas positivas que ele chamou de prótons. Hoje a gente sabe também que aqui no núcleo tem uma partícula neutra que é chamada de nêutron, mas na época eles não souberam, eles só foram, o nêutron só foi ser descoberto em 1931, se eu não me engano, então, tipo, quase 20 anos, mais que 20 anos depois, 1911, foi até depois de 1931, acho que foi 1933, mas mais de 20 anos depois, mas basicamente essa ideia de um átomo ter um núcleo positivo, e ao seu redor girando, né, elétrons, essa ideia ela não estava muito certa, principalmente dos elétrons, e precisou ser um pouco consertada, assim, ajeitada por Bohr em 1912, e aí se formou o modelo atômico que é usado até hoje, que é aceito, que é o modelo de Rutherford-Bohr, que basicamente diz que os prótons, o núcleo, um átomo é feito por um núcleo formado por prótons e nêutrons, e ao seu redor existem órbitas, né, de elétrons que são partículas negativas e são partículas bem, bem, bem menores, têm massa bem menor do que a massa dos prótons. E Boyle ele só colocou uma ideia que é muito maneira, que é sobre orbitais. Então, se vocês verem aqui na direita embaixo, tem vários círculozinhos aqui. Então, Boyle fala que os elétrons eles podem ter vários tipos de energia diferentes. E então, quem está mais longe do núcleo precisa de menos energia, e quem está mais perto do núcleo precisa de mais energia. E esse conceito ele é muito maneiro porque, por exemplo, fogos de artifício. Por que que os fogos de artifício têm cores diferentes? Basicamente, o que acontece quando
os fogos, né, eles são lançados, quando eles estouram, o que acontece é que os elétrons que estão dentro do material lá, eles ganham muita energia. Então, eles vêm aqui para perto da camada 6, aqui tem um N igual a 6. E aí, quando ele volta para as camadas mais internas, eles liberam energia. E aí, a energia é liberada em forma de luz. Então, a luz visível. Então, por exemplo, um determinado tipo de fogos, ele tem um material que libera a luz vermelha. Quando tem essa transição entre as camadas aqui, entre essas energias do elétron. Então, esse conceito ele explica muita coisa e ele é muito importante. Então, o Rutherford ele chega a conclusões muito maneiras. Então, no átomo, diferente das outras teorias, tem muito espaço vazio. E isso é muito maneiro. Na verdade, a maior parte do átomo é vazia, sabe? Então, entre o núcleo e os elétrons, tem muito espaço vazio. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso, então aquela questão de partículas positivas, e o núcleo tem carga positiva. Isso se deve a um experimento que ele fez, que eu não cheguei a colocar aqui não, mas basicamente ele bombardeou umas partículas positivas no, 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 no experimento dele, e aí ele chegou a essas conclusões. Eu não achei legal colocar esse experimento aqui, não, senão a gente ia falar. Eu estou simplesmente falando para vocês acreditarem nisso. Eu não quis explicar pelo experimento, não. Mas basicamente, para vocês terem assim, uma ideia, né? Digamos, se vocês pegarem a régua de vocês, normalmente a régua é em centímetro, né? Centímetro é, é da escala de 10 a menos 3. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, com essa escala, né? Principalmente o Guilherme aí, que tá entrando no ensino médio ainda. Mas 1 centímetro é 0,001 metro. Então, se você pegar a régua e ver o que é 1 centímetro, você já vai achar muito pequeno. E 1 centímetro, né, a diferença entre 1 centímetro é 10 a menos 3. Um átomo, o núcleo de um átomo aqui, ele está na escala de 10 a menos 14. Um elétron, ele tem o diâmetro de 10 a menos 18. Então a gente está falando de coisas que são muito, muito, muito pequenas. Então, se você pegar aqui em média, né, o, o tamanho de um átomo, o diâmetro de um átomo, é 10 a menos 10 metros. Então, é muito, muito, muito pouco, realmente. É muito pequeno, cara. Então, e aí aqui ele faz uma comparação muito maneira para vocês terem meio que dimensão de quanto espaço vazio tem no átomo. Então, se a gente parar para pensar, se você pegar as proporções, o núcleo é como se fosse. Aqui tá errado, mas isso aqui é 0,1 metro. 0,1 metro. Então, se você pega a sua régua aí, ele é mais ou menos do tamanho da régua ali, de 30 centímetros mais ou menos, né? De 10 centímetros, mais ou menos. 10 centímetros da régua. Enquanto que o tamanho desse átomo, ele tem 1 quilômetro, ou seja, para vocês terem noção, 1 quilômetro é muito pouco, né? É muito comparado com esses 10 centímetros, que é muito pouco. Os 10 centímetros você consegue medir aqui na sua mão. É como se fosse aqui a palma da mão de vocês, do começo da tua mão até o topo do dedo médio. Enquanto que um átomo é muito, muito maior, para vocês terem meio que a dimensão de quanto espaço vazio tem um átomo. Então aqui, ó, 99,9999 por cento do volume do átomo é apenas espaço vazio. O núcleo entre 10.000 e 100.000 vezes menor que o átomo. Então, isso é legal para vocês pensarem. Quando eu ouvi essa ideia que eu vou falar aqui, eu fiquei tipo, nossa. Eu vi um cara que falou que, na verdade, a gente nunca conseguiu tocar em nada.
Porque se você parar para pensar em tocar, tocar é quando você tem que encostar os átomos, né? E para encostar átomos, isso é muito difícil de acontecer. Então, basicamente, quando você encosta em alguma coisa, tipo, você toca aí na mesa, toca aí no celular, o que você está sentindo são choques de eletrosferas. A gente chama a região onde é que fica o elétron de eletrosfera. Então, basicamente, a gente nunca tocou em nada. A gente sente choques de eletrosferas aí, porque para ter um choque entre núcleos, isso só acontece em fusão nuclear, em eventos desse tipo. Então, isso é maneiro de pensar, assim. Então, basicamente, esse é um modelo legal de um núcleo. São essas partículas em vermelha são prótons e essas partículas em verde são os nêutrons. O núcleo é realmente isso. São vários nêutrons e vários prótons, tudo coladinho um no outro, juntos por uma força, que eu vou falar, eu acho que provavelmente na próxima aula. Mas então, voltando para aquele termo, o que que é então ser radioativo? Então, na natureza existem alguns elementos, alguns átomos, né, principalmente, alguns elementos, na verdade, que são instáveis, né? Então, os átomos lá dentro da composição desses elementos, eles se desintegram, que isso quer dizer basicamente que eles não são estáveis, eles são instáveis. Então, eles precisam liberar alguma coisa. E essa coisa que eles emitem é justamente a radiação, né? Então, dá-se o nome de radioatividade justamente a propriedade de emitir radiação, ou seja, liberar energia, transmitir energia na fórmula de partículas ou ondas eletromagnéticas. Então a gente tem aí alguns elementos, eu botei o urânio, o césio 137, cobalto 60, o tório 232, que são elementos fisicamente instáveis. Naturalmente, esses elementos são radioativos. Então, eles, eles naturalmente eles precisam se desintegrar. Então é como, sei lá, cara, se você tivesse aí na sua casa, você tem uma borracha e que essa borracha, você compra ela e ela já vai liberando aquelas paradinhas que a borracha libera. Naturalmente, você não precisa nem esfregar ela, nem apagar nada, que ela já está liberando as coisas. Naturalmente, esses átomos eles liberam algumas partículas ou ondas eletromagnéticas que a gente chama de radiação ionizante. E esses átomos, esses elementos, eles estão em constante desintegração, né? Então, eles precisam disso porque tudo na natureza quer encontrar estabilidade. Esses átomos, eles já são instáveis. Então, eles precisam se transformar em algo para se tornar estáveis. Então, é basicamente isso que acontece. Então, Röntgen aqui descobriu em 1895 o raio-x. Tem aquela. A gente viu lá naquele vídeo que a gente assistiu do canal Radiação, né? Falando um pouco sobre esse fenômeno. Ele chamou de raio-x porque ele não sabia o que que era. Então, esse X é tipo uma partícula desconhecida, X realmente tipo X. Ele não sabia o que que era. Então, basicamente, se vocês lembrarem mais ou menos, o pessoal que não estava na aula, ele tinha como uma espécie de ampulheta liberando uma luz verde e ele não queria mais que essa luz fosse emitida, então o que ele fez? Cobriu com papel filme, um papel preto, essa ampulheta, e realmente, quando ele olhou para lá, não estava mais sendo liberada aquela luz verde. Mas aí, uma chapa que estava no laboratório dele começou a emitir luz, começou a brilhar. E a única coisa que fazia sentido era que essa ampulheta tinha um comprimento de onda, algum tipo de luz invisível que ele não conseguia ver realmente, que refletia que batia nessa chapa e fazia ela brilhar. Então, por isso que ele chamou de raio-x, são raios invisíveis que manchavam aquelas chapas fotográficas, aquelas placas que estavam no laboratório dele. Então,
Isso foi revolucionário porque introduziu esse conceito de radiação ionizante, de algo que é menor do que a luz visível, de um comprimento de onda menor, né? Então, Becquerel é um cientista francês, ele ficou instigado pela essa descoberta, e aí ele foi estudar sobre isso. Esse fenômeno de Röntgen, ele foi induzido, ou seja, ele precisou de algo para excitar aquela ampulheta para emitir luz. Já Becquerel, ele fez algo diferente. Ele pegou uma pedra, tá? Que eles sabiam que tinha uma propriedade, que tinha uma propriedade bem particular, e aí colocou essa pedra, né? Essa pedra é a uranita, sobre uma chapa fotográfica, então sobre um papel de foto mesmo, sabe? Uma chapa de foto, e deixou numa gaveta. Então, uns dias depois, ele foi lá e viu que aquelas chapas elas estavam manchadas, mas é, ele pensou que aquilo não podia ser raio-x, porque aquilo aconteceu naturalmente. Então, não houve nenhum processo que ele fez para acontecer aquilo. Isso foi natural. E ele pensou, pô, então essa pedra, ela emite também algum tipo de raio, tipo aquele raio-x, mas não aquilo, e eu vou chamar isso de raio de Becquerel. Né? Ele não chamou de raio de Becquerel, mas ficou conhecido como raio de Becquerel por causa dele. Mais tarde, aqui eles eu falo um pouco do casal Curie, né? Que descobriram dois elementos, o polônio e o rádio, que são elementos radioativos, mas Rutherford e Soddy, eles descobriram coisas muito importantes. Não só eles, o casal Curie também descobriu que esse raios, né, de Becquerel, eles na verdade eles eram compostos por três tipos diferentes de radiação ionizante. Então, Röntgen ele descobriu um tipo de radiação ionizante, o raio-x. E Becquerel, ele descobriu os raios de Becquerel que continham três tipos de radiação ionizante, né? Os raios ou partículas alfa, os raios beta e os raios gama. Na verdade, beta também é partícula. Quando eu falo partícula ou raio, qual é a principal diferença? Partículas têm massa. Então, partículas alfa e partículas beta têm massa, consegue ser, entre aspas, né? A gente consegue pesar eles de alguma maneira. Enquanto que os raios X e os raios gama, eles são ondas eletromagnéticas. Eles não carregam massa, eles carregam energia, né? Então, se vocês tivessem algum tipo de dificuldade em entender isso, é basicamente isso. Quando eu falo partícula, a partícula carrega massa. Então, por exemplo, a partícula alfa, ela é composta por dois prótons e dois nêutrons e nenhum elétron. Então, a partícula alfa é positiva e pesada, comparados com a partícula beta, por exemplo, que é negativa e bem mais leve. A partícula beta, hoje a gente é um elétron, basicamente. A gente, quando se refere a um elétron, a gente pode falar uma partícula beta. Normalmente na nuclear a gente até dificilmente fala elétron, a gente fala mais beta. Então, dentro da radiação lá dos raios de Becquerel, tinha as partículas alfa, as partículas beta e uma onda eletromagnética que foi chamada de raio gama. E o raio gama é o mesmo raio lá que a gente vê no Hulk, por exemplo. Ele carrega muita energia e ele é muito pequeno, muito, 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 muito pequeno. Então, ele é muito penetrante. Então, basicamente, quase não existe elementos que conseguem impedir a passagem dessa onda eletromagnética, desse raio gama. Por exemplo, o chumbo consegue, mas na natureza em si, ele basicamente consegue penetrar tudo. Então, radioatividade, então, é a propriedade apresentada por alguns elementos químicos, como, por exemplo, rádio, urânio, tório, de emitir partículas ou ondas eletromagnéticas, transformando
transformando-se naturalmente em outros nucleidos. Então, aqui tem um esqueminha, né? Então, existem núcleos estáveis. Os núcleos estáveis, eles não precisam fazer nada, acontecer mais nada, eles já estão estáveis, eles não querem mudar, eles já estão estáveis. Ou existem núcleos com excesso de energia, e eles são radioativos. E esse excesso de energia, ele precisa ser liberado, ou com radiação alfa, ou com radiação beta, ou com radiação gama, e por causa disso, eles são chamados de radioativos, porque esse excesso de energia liberada é o que a gente chama de radiação ionizante, tá? Então, aqui falando sobre a partícula alfa, ela foi identificada como sendo o gás nobre hélio, porque o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, qual a diferença entre a partícula alfa e o hélio? O hélio tem 2 elétrons, enquanto a partícula alfa ela não tem os 2 elétrons. Ela é uma partícula positiva. Então, na nuclear também, quando a gente estuda, a gente sempre pensa nisso, que a partícula alfa é um átomo de hélio sem os elétrons, tá? Então, ele se desloca em uma velocidade de 30.000 quilômetros por segundo, muito rápido, né? Ele tem um baixo poder de penetração. Por que tem um baixo poder de penetração? Porque ele contém massa, ele é pesado. Quando é pesado, apesar dele carregar é, uma massa positiva, né? Ele tem um polo positivo, é, ele é pesado. Então, por ele ser pesado, ele não tem um poder de penetração grande. Então, por exemplo, uma folha de papel consegue impedir a passagem de partículas alfas. Então, pô, se a pessoa fala, cuidado aí que tá sendo emitido partículas alfas. Se você tiver com uma roupa, com uma folha de papel na frente de vocês, essa partícula não consegue chegar na sua pele, tá? A pele humana também é um empecilho, né, para a passagem dessa partícula. Ela não consegue ultrapassar a nossa pele, tá? Qual é o grande problema, então? Essa partícula é tranquila? Não. Essa partícula, por ela carregar, por ela ter uma carga, ela consegue interagir com, por exemplo, a nossa pele e ela queima, né? Ela deixa queimaduras severas. Então, ela é tranquilona? Não, é tranquilona não. Ela, apesar de não penetrar, ela machuca. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela sem querer engole alguma coisa, respira alguma coisa que é emissora de partículas alfa, essas partículas alfas elas destroem o organismo da pessoa por dentro. Porque quando ela é emitida, né, fora do nosso corpo, beleza. Uma folha de papel, a nossa roupa consegue impedir a passagem dela. Agora imagina se esse tipo de partícula está dentro do nosso corpo, destrói o corpo internamente. Então por isso que é muito importante evitar contaminação. Quando a gente fala lá de contaminação, sei lá, um cientista está num laboratório, e ele está mexendo com elementos que emitem partículas alfas. Esse tipo de coisa é perigosa, então a gente precisa de muita segurança, a gente precisa de estar o tempo todo atento, não levar a mão à boca, não levar a mão aos olhos, ao nariz, o tempo todo de máscara, o tempo todo usando roupa anti-contaminação, por causa disso, porque essa partícula alfa, ela é fácil de saber o que fazer com ela quando está fora do nosso corpo, mas se por algum motivo, por algum erro, a pessoa ela respira esse tipo de partícula, alguma coisa assim, ela é muito prejudicial quando está dentro do nosso corpo. Partículas betas. Então, como eu falei, ela está associada ao elétron, né? A hipótese mais aceita aqui. A radioatividade é um processo que ocorre no núcleo do átomo, então não existe elétron. A hipótese mais aceita é que o nêutron se desintegra, originando um pósitron, um elétron e um neutrino. Então, aqui é um conceito um pouco complicado, porque, como eu falei, a part... esses 3 tipos de radiação, né, alfa, beta e gama, eles estão associados ao núcleo, enquanto que o raio-x, por exemplo, está associado ao elétron. Então, por isso que a gente tem essa diferença entre... Por que eu não falo os elétrons? Porque a partícula beta pode estar associada ao elétron, mas a hipótese que a gente aceita
é que quando tem a liberação dessa energia, porque na verdade foi emitido aqui um pósitron, um elétron e um neutrino, que eu não vou falar sobre o neutrino, porque é uma partícula que não faz sentido a gente falar dela agora, mas o pósitron talvez seja algo que vocês nunca ouviram falar, mas enquanto o elétron ele é negativo, o pósitron é positivo. É como se fosse o irmão gêmeo positivo do elétron, tá? E a radiação gama, ela não é feita de partículas, ou seja, ela não tem massa, e é uma radiação eletromagnética, né? Então, ela tem um comprimento de onda baixo. Aqui até no slide está falando que o comprimento de onda do raio-x está entre 10 a menos 10 e 10 a menos 8, e o comprimento do raio gama está entre 10 a menos 11, mas isso não é um fato assim, o tempo todo vai acontecer, isso pode variar. Basicamente, quando a gente coloca o raio-x e o raio gama no mesmo, na mesma coluna, né? Eles são os comprimentos, o comprimento de onda mais baixo de todos. Não existe nada menor do que raio-x, nada menor do que raio gama, tá? Raio gama não é afetado por campos elétricos ou magnéticos, tem velocidade igual à da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, tem um altíssimo poder de penetração e atravessa milhares de metros de ar. Então, esse tipo de radiação é muito complicado de lidar, porque consegue penetrar no nosso corpo. Então, não existe nada que consiga. A gente, assim, existem algumas coisas que conseguem impedir a passagem dela, mas basicamente, se você está lidando com radiação gama, você aceita que ela vai penetrar, ela vai conseguir, pelo menos uma parte pequena, vai conseguir passar. Por exemplo, numa usina nuclear, a gente estuda como impedir esse tipo de radiação sair da usina. Então, por isso que uma usina nuclear tem uma camada muito espessa de concreto, de chumbo, de um monte de material que consegue impedir a passagem total desse tipo de radiação. É muito importante a gente estudar isso exatamente do ponto de vista de segurança. Por quê? Porque a radiação gama, digamos, está sendo emitida a radiação gama no meu corpo. Por que é tão importante estudar isso? Porque a radiação gama provoca mutações. Não sei se você lembrar lá do Hulk, por exemplo. O Hulk sofreu um monte de mutação e por isso que ele ficou daquele jeito. É lógico que uma pessoa não vai se transformar no Hulk, aquilo lá é um quadrinho, eles valorizaram muito mais esse sentido de mutação, né? Mas basicamente é uma radiação, né? Assim como as partículas alfas, partículas betas, que elas conseguem interagir com os elétrons. A radiação gama ela consegue chegar até a nossa célula e consegue interagir com as nossas células, com os elétrons que compõem as nossas células, e aí isso pode causar uma mutação no nosso DNA, e uma mutação ela pode ser prejudicial. Às vezes a radiação gama vai passar pela célula e não vai interagir, mas às vezes vai passar e vai interagir e não vai causar nenhum tipo de mutação. Às vezes vai passar, vai interagir e vai causar algum tipo de mutação que não seja prejudicial, mas tem a possibilidade de chegar na nossa célula, interagir e causar um tipo de mutação que faça mal à célula. E esse tipo de mutação que eu estou falando é o que origina o câncer. Então, por isso que é tão importante estudar esse tipo de radiação, para justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Os raios-x, eles não têm nada a ver com o processo que acontece no átomo. Então, eu falei lá que os raios de Becquerel, né, que são as partículas alfa, beta e radiação gama, ele ocorre devido à instabilidade do núcleo. O raio-x, ele é algo que acontece com os elétrons. Então, o que acontece basicamente? Eu tinha falado lá que os elétrons, a eletrosfera, ela tem várias camadas de energia, né? Então, se vocês olharam, não sei se vocês conseguem ver o meu curso aqui, mas nessa imagem mais à direita aqui, em cima desses gráficos aqui em cima, que tem aqui um núcleo e tem vários círculos em volta, digamos que eu tenho um elétron
que ele está nessa camada M, na camada mais externa. Quando ele pula para a camada L, é uma camada que está mais próxima do núcleo. Se ela está mais próxima do núcleo, requer menos energia nesse elétron. Então, ele tem energia demais. Quando ele tem energia demais, ele precisa liberar essa energia. Essa energia ela pode ser liberada de várias formas. Então, como eu falei lá dos fogos de artifício, essa energia é liberada num tipo de comprimento de onda de uma luz visível, a luz vermelha, a luz azul, a luz verde, a luz violeta, enfim. Mas esse tipo de energia também pode ser liberada num comprimento de onda que a gente chama de raio-x. Então, o raio-x não é nada mais, nada menos do que a energia liberada na transição entre as camadas que um elétron pode fazer. Então, André, pode ser o contrário também? Como é que um elétron da camada K ele vem para a camada M? Se você dá energia para esse elétron de algum jeito, pode ser aquecendo, por exemplo, quando você aquece alguma coisa, você dá energia para aquela coisa em forma de calor, né? Em forma de uma energia térmica. Ou quando você acelera, quando você faz algum tipo de coisa com aquele átomo, você dá energia para aquele átomo, consequentemente você dá energia para aqueles elétrons que estão em volta do núcleo, né? Quando eles recebem muita energia, eles pulam para as camadas mais externas. E é o que acontece. Assim que isso acontece, que eu paro de fornecer energia, a tendência é tudo voltar ao normal, tudo voltar à estabilidade. Então, eu posso dar energia para esse elétron, ele pular para a camada mais externa, e depois que eu paro de fornecer energia, ele volta para as camadas mais internas. Então, isso vai acontecendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aqui está o espectro eletromagnético. Está muito ruim de enxergar isso aqui, mas basicamente, quanto mais para a direita aqui são os raios gama, os raios X, e quanto mais para a esquerda são os comprimentos de ondas maiores. Então, se vocês verem aqui a luz visível, né, o que a gente consegue enxergar está aqui no meio, basicamente. Aqui está a tabela periódica, tá? A tabela periódica é muito maneiro, porque se vocês deram uma olhada aqui, vocês vão ver diversos tipos de átomos. Qual é a diferença entre esses átomos? Qual a diferença do hidrogênio para o hélio, por exemplo? O hidrogênio tem um próton, o hélio tem dois prótons. Só de ter esse próton a mais, isso quer dizer que esse elemento é diferente desse. Então, qual é a diferença entre todos esses elementos? A diferença de prótons, tá? Então, quando, por exemplo, eu falo lá, o elemento ele é radioativo, então ele pode emitir um próton, por exemplo. A partir do momento que ele emite um próton, ele se torna outro elemento. Então, por exemplo, aqui, tem aqui embaixo um, um, um elemento que a gente chama aqui de plutônio. O plutônio ele tem número atômico, ou seja, o número de prótons igual a 94. Tem 94 prótons no seu núcleo. Digamos que aconteceu algum fenômeno em que ele emitiu uma partícula alfa. A partícula alfa que eu tinha falado tem dois prótons e dois nêutrons. Então, o plutônio, se emitir uma partícula alfa, ele agora ele tem dois prótons a menos no seu núcleo. Se ele tem dois prótons a menos no seu núcleo, ele não é mais plutônio. Agora ele é urânio. E olha que interessante, o urânio que a gente usa, tanto na indústria nuclear, ele tem 92 prótons. O urânio, ele é o último elemento que a gente consegue encontrar na natureza. Na verdade, é o elemento mais pesado que a gente consegue encontrar na natureza. Então, ele está aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Tem o rádio, e aí os actinídeos, que são esses aqui que estão aqui embaixo, o urânio, que tem 92 prótons, né? Ele é o elemento mais pesado que a gente encontra naturalmente. Tudo à direita dele, né, plutônio aqui, ameriço, cúrio, aqui o chumbo não, o dubnídeo aqui, todos que estão esses amarelos aqui embaixo, eles não podem ser encontrados naturalmente. Eles acontecem por algum tipo de fenômeno e normalmente eles são
Na verdade, normalmente não. E eles são todos instáveis. Se eles são instáveis, eles vão tender a fazer alguma coisa para deixar de existir. Eles vão se transformar em outra coisa. Então, a tabela periódica ela fornece muita coisa para gente. Não vou entrar aqui exatamente sobre o que é as propriedades dela, mas ela na nuclear a gente nem usa tanto, na verdade, a tabela periódica. Isso aqui é mais usado em química e tal. Aqui tem a tabela dos nuclídeos, a gente vê muito isso aqui na física de reatores e tal. Se vocês verem essa linha em preto aqui, essa é a linha dos radionuclídeos que são estáveis, ou seja, não precisam fazer nada, eles já são estáveis naturalmente, eles não querem fazer nada, eles já alcançaram o que eles queriam alcançar. E se vocês verem ao redor dele, tem vermelho, tem azul, tem aqui cinza, são elementos que precisam se tornar outros ou precisa acontecer alguma coisa nele para ele ficar estável. Então, eles são instáveis, ou seja, a maioria dos radionuclídeos que existem são instáveis. É lógico que esse conceito é muito complicado, porque isso não quer dizer que eles são maior quantidade. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, aí, que é o átomo mais simples, ele tem muito mais quantidade do que, por exemplo, um átomo instável de plutônio que eu tinha falado. Mas a maioria dos radionuclídeos são instáveis. Tá? Como eu tinha dito lá, esse processo aqui de decaimento radioativo, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, basicamente envolve aqui um pai, que a gente chama de pai, um núcleo radioativo, que emite energia por algum tipo, então pode ser partículas alfa, partículas betas ou radiação gama, e gera um fio estável. Então, eu acho que a aula de hoje era mais para explicar mais esse conceito, né, de radioatividade. Então, aqui, eu tinha falado, né, eu tenho um núcleo pai e que ele emite radiação alfa, que são dois prótons e dois nêutrons. Então, o número atômico diminui em 2, o número de massa diminui em 4, né, porque foram liberados dois prótons e dois nêutrons, e agora se torna um núcleo novo, tá? Ou você tem um átomo que ocorre um tipo de decaimento, a gente chama de decaimento beta, e que libera a radiação beta. A radiação beta, ela não libera prótons nem nêutrons, ela libera a radiação beta, então o núcleo não acontece nada com ele, em questão de ele é o mesmo, só que ele libera energia de algum modo, essa radiação beta. Ou quando ocorre esse tipo, normalmente quando ocorre esse tipo de radiação, de decaimento, a radiação beta é liberada. Ao mesmo tempo, é emitido também radiação gama. Então, libera a radiação beta. O núcleo filho tem um excesso de energia que libera a radiação alfa, né? Então, radiação gama. Então, basicamente, o que vocês têm que estar na cabeça é essa. Se um núcleo é instável, é porque ou ele libera radiação alfa, ou ele libera radiação beta, ou ele libera radiação gama. Muitas vezes, a radiação gama ela está associada a um outro tipo de radiação sendo liberada. Normalmente é difícil ver isso acontecendo isoladamente. Pode acontecer em alguns casos específicos, mas no geral ocorre algum tipo de radiação sendo liberada, então radiação beta é liberada. Logo depois é liberada a radiação alfa. Então, basicamente, acho que era essa a aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre aqui decaimentos, né, radioativos, falar um pouco de radioatividade artificial, sobre a fissão nuclear, que eu acho que é bem legal de falar. E é isso, galera. Tem alguma dúvida? Eu não tenho, não. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.